Amado filho, amada filha, estamos ainda celebrando o Natal, como eu disse, foi ontem, mas nós estamos na 8ª do Natal, né? Todas as grandes solenidades, a igreja celebra, né? Muito como Jesus celebrava, muito como os judeus celebravam também na época de Jesus. Em 8 dias, né? Começando na véspera e indo até a véspera do 8º dia. Então, nós celebramos essa alegria do Natal por 8 dias. Então, estamos na 8ª. E nós vivemos num tempo muito complexo, sabe, gente? No qual as pessoas enfatizam, o marketing hoje é poderoso. Marketing é poderoso. E nessa época de final de ano, eles enfatizam muito a realidade das compras, né? Os presentes, o passeio, quanta gente fica triste porque não tem dinheiro para ir para a praia, não tem dinheiro para visitar os parentes. Se enfatiza muito a questão do eu tenho que estar bem, eu tenho que chegar no final do ano magra, eu tenho que chegar no final do ano bonito, eu tenho que chegar no final do ano com dinheiro, muito dinheiro no bolso, né? Saúde para dar e vender nos finais aí no final do ano. Mas a gente acaba esquecendo, a nossa sociedade está se esquecendo do verdadeiro sentido do Natal, da verdadeira beleza do Natal e do verdadeiro porquê do Natal, que é Jesus Cristo. Gente, a história nunca mais foi a mesma. A humanidade nunca mais foi a mesma depois que Jesus nasceu. Depois que Jesus se encarnou. O Silvaldir conseguiu, algum dos meninos? Filma o presépio, por gentileza. Nós vamos refletir sobre isso hoje. A humanidade nunca mais foi a mesma depois que aconteceu aquela cena ali, ó. Na pobreza, na indigência, veja bem, não havia lugar na hospedaria para Deus. Ele teve que ir para o estábulo onde estavam os animais. Na pobreza do estábulo de Belém, da estrebaria, na pobreza da indigência, Jesus nasceu pobre. Nasceu em meio aos excrementos dos animais. Nasceu numa manjedoura, que era muitas vezes o lugar onde os animais se alimentavam. Mas ele nasceu ali para nos redimir. Ele se fez homem, se fez carne, para trazer alegria e salvação para a nossa vida. Então nós não podemos nos esquecer do verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. Tanta gente que no Natal faz de tudo, compra aquela roupa para estar bonita, vai na academia, compra Chester, compra peru, quem pode, mas não vai à missa, mas não reza em família. Natal é um dia de rezar em família, é um dia de refletir sobre esse dom, de ser grato a Deus, né? Como é que você vai numa festa de aniversário e não dá parabéns para o aniversariante, né, que é Jesus? Veja bem, para essa reflexão, o padre não vai trazer nenhum texto específico bíblico, que ontem na solenidade a gente leu os textos bíblicos, né, referentes ao Natal do Senhor. Mas o padre vai trazer o trecho fantástico de uma homilia, gente, do século V, do grande São Leão Magno, Papa, chamado Sermo Primo in Nativitate Domini. Muito interessante essa homilia do querido São Leão Magno, falando sobre a solenidade do Natal. Quero retomar, na verdade está na liturgia das horas, né? Ontem nós rezamos isso, no ofício das leituras, melhor dizendo. Presta atenção. Hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremo-nos. Alegria é um imperativo do Natal. Eu não vou me alegrar porque eu tenho carne ou não tenho, porque eu tenho Chester ou não tenho, porque eu viajei ou não viajei, mas porque Jesus nasceu. Esse é o motivo da minha alegria. Continua São Leão Magno, Papa. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. Uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade. Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa nesse mundo, veio nos libertar da morte eterna. Isso nos enche de alegria. Ninguém está excluído da participação dessa felicidade. Olha o que diz São Leão. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, se fez carne. Quando chegou a plenitude dos tempos, fixada pelos desígnios divinos, o Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com o seu Criador.
de modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza humana que antes vencera em Adão e Eva. Eis porque no nascimento do Senhor os anjos cantam jubilosos, diz São Leão Magno, glória a Deus nas alturas, e anunciam a paz. Amados filhos, demos graças a Deus Pai por seu Filho, no Espírito Santo, pois na imensa misericórdia com que nos amou, compadeceu-se de nós. E quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. Agora, palavras de exortação fantásticas de São Leão. Toma consciência da tua dignidade, ó cristão, e já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes, por um comportamento indigno da tua condição. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Recorda-te que foste arrancado do poder das trevas e levado para o reino da luz, o reino de Deus, através do nascimento de Jesus, o Salvador. Lindas essas palavras de São Leão Magno, que desde o século V têm sido repetidas na solenidade do Natal. E me chama tanta atenção São Leão dizendo, toma consciência ao cristão da tua dignidade. Ou seja, por você, você mesmo, você. Por você Jesus se fez carne, se encarnou, assumiu a nossa condição humana. Sabe? Ele assumiu a nossa condição humana. Dizia um santo muito importante, Santo Irineu de Leão, do século II, que aquilo que não foi assumido não poderia ser redimido. Então Jesus assume a nossa humanidade, a nossa indigência, para então nos redimir, para então nos salvar, a partir de dentro da nossa realidade humana. Veja bem, eu sei que talvez esse ano foi difícil para você. Talvez você perdeu pessoas, talvez você não está ganhando tanto que você gostaria, talvez na sua casa a situação não está legal, muitas brigas com a esposa, você está dormindo pouco, ou talvez você está enfrentando uma doença, talvez você está enfrentando um conflito na família, mas olha, alegre o seu coração, Jesus está com você, alegre o seu coração e permita que esse menino nasça mais uma vez na tua mente, na tua alma, na tua história. Você sabe que um dos símbolos do Natal, duas palavras, melhor dizendo, que sintetizam para mim o mistério do Natal, do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo, são as seguintes palavras. A primeira, alegria. Porque o nascimento de Deus em meio a nós, para nos salvar, deve nos encher de alegria. Então alegre-se. Eu sei que talvez você tenha motivos humanos para se entristecer. Mas não deixe a tristeza dominar você. Alegre-se. Deus nasce hoje no teu coração. E olha, não tem nada ruim que Deus não possa curar, não possa transformar. Foi ruim, você está desempregado, está com conta, confie em Deus. Jesus tem o melhor para você. É você. Jesus tem o melhor para a sua vida. Ele vai tirar um bem maior disso que você está sofrendo. Não desanima, se alegre no Senhor. Mas a segunda palavra que também define o Natal, sintetiza o mistério do Natal para mim, é a palavra humildade. Humildade. Porque, veja bem, Jesus nos deu um exemplo. Gente, Ele é o rei de tudo que existe. Do céu, da terra, de todas as realidades visíveis e invisíveis. Mas Ele escolheu nascer na indigência, na humildade, na pobreza. Num tempo de tanto materialismo, em um tempo de tanto consumismo, em um tempo no qual nós somos levados a acreditar que nós valemos pelo que nós temos, pela nossa aparência, né? Quantas pessoas gastando milhares de dinheiro, montantes enormes de dinheiro por plástica, para parecer sempre melhor. Não estou falando que seja ruim você tentar melhorar, né? Mas tem gente que está perdendo a noção. É o império do consumo, do prazer, da facilidade, né? O nosso tempo é a ditadura do fácil, do bem-estar, né? Dizia o Papa Bento XVI na época. Nesse tempo a gente tem que olhar para o presépio e aprender de Jesus essa lição de humildade. Na verdade, a gente não precisa de tanta coisa para ser feliz. Na verdade, talvez você até esteja triste nesse tempo do Natal, porque você está sofrendo por algo que você não precisa. O que você não tem, você não precisa. Se você não tem, você não precisa disso.
Alegre-se com o essencial. Num tempo de tanto consumismo, repito, Jesus na manjedoura, olha só que coisa linda, ó. Na manjedoura ali, ó, pequenininho, meio aos animais, ali ele nos mostra que o essencial é a presença de Deus. Você que está vivendo um contexto de pobreza, é pobreza mesmo, alegre-se em Deus. Aceite com humildade o que a vida está trazendo para você. Aceite com humildade o que você tem ou o que te falta. Aceite com humildade, sabe, o que está acontecendo com você. Eu sei que talvez no final do ano a gente tem muita expectativa. Talvez não, a gente chega no final do ano com muita expectativa. A mídia vende isso para nós. Você tem que estar perfeito, lindo, magro, rico, com todo mundo em paz. Talvez sua família está dividida, você está sem dinheiro, você não chegou no final do ano com as conquistas que você gostaria. Mas aceite com humildade a sua condição, a sua indigência, a sua pobreza. Nada agrada mais a Deus do que a gente aceitar com humildade e esperança a nossa realidade, o que a gente consegue fazer, viver, né? Ter, oferecer. Aceite com humildade o que a vida te dá. E não busque os primeiros lugares em tudo, sabe? Não busque o reconhecimento de todos em tudo. Aprendamos com a manjedoura. Nós vivemos num tempo no qual se luta muito pelos primeiros lugares, por mais likes, mais curtidas. Mas aprendamos com Santa Teresinha a buscar o último lugar, né? Ninguém vai brigar conosco por ele. Aprendamos a lição da humildade. A noite do Natal é uma noite de humildade. Em primeiro lugar, você sabe que tem um teólogo alemão que eu gosto muito, que certa vez ele fez uma reflexão que eu gostei muito. Achei muito interessante, nunca tinha pensado. Ele disse assim, que para Jesus a encarnação foi muito mais humilhante e sofrida do que a crucifixão, a redenção. Porque morrer na cruz foi difícil para o homem Jesus, óbvio. Mas muito mais difícil foi para o Deus Jesus se tornar pessoa humana. Que sofre, que sente frio, que chora, que tem medo, que precisa comer, que precisa dormir. Então a encarnação, o fato de Deus se tornar homem em Cristo, para nos salvar, foi um gesto de amor profundo. E Ele fez por amor a nós, Ele não ganhou nada fazendo isso. Então toma consciência da tua dignidade, ó cristão, e não viva como um pagão. Me perdoe, quanto cristão vivendo como pagão. No Natal enche a cara de cachaça, come igual um cachaço, desculpa a palavra. Desculpa a sinceridade. Não se confessa para a solenidade do Natal, não comunga, não vai à missa. Não ir à missa em solenidade é pecado grave. Em festas da igreja, né? Quero julgar nem condenar você, mas eu preciso como sacerdote ser claro. Quanto cristão vivendo como pagão, ouvindo música de pagão, música que só fala de traição, de adultério, música que só fala de impureza, de motel, sabe? Assistindo coisas que não levam para Deus, com uma mentalidade paganizada, ideologizada. Filho, toma consciência da tua dignidade, Deus se fez homem. E a partir desse tempo, filha, busca sinceramente a tua conversão, busca sinceramente se tornar semelhante a Cristo, e se tornar digno, digna, pelo menos um pouco desse nascimento bendito que nós celebramos no Natal. Não viva como um pagão. Tem tanta gente, você já não percebeu, mas talvez você está bebendo demais, tanta gente bebendo demais, que nem um cachaço. Se você não sabe beber, se não tem equilíbrio, para de beber. Se você não sabe tomar com equilíbrio, para. Você não viu que está destruindo a sua família? Enquanto você está bebendo e fica largado nesse sofá, nessa cama, nessa rede, o seu filho e sua filha está sendo educado pela internet ou deseducado pela internet. Enquanto você deixa de rezar, coisas ruins estão entrando na cabeça do seu marido e daqui a pouco um adultério está instalado porque você não está rezando e não está vigiando, fica só no WhatsApp, só nesses vídeos obscenos do TikTok muitas vezes. Converta-te, como disse São Leão, toma consciência da tua dignidade, ó cristão. Toma consciência da graça que é o Natal e da responsabilidade. Eu preciso viver de acordo com a palavra de Cristo, com a vontade de Cristo, com a luz que essa solenidade inaugura na história. Não aceite mais viver de qualquer jeito, um cristianismo de qualquer jeito. Deus se fez homem para te salvar, sabe? Para te divinizar. Então, faça valer a pena. Dê o seu melhor, se converta nesse tempo. Pare de beber tanto, pare de ficar tanto tempo na internet, pare de ficar vendo impureza na internet, saia desse adultério,
Viva o seu batismo, viva o cristianismo, entregue-se a Deus e viva a alegria do Natal, viva com humildade a sua vida, a humildade que vem da manjedoura.